Vamos então para o projeto político-pedagógico, pode dividir a tela. Projeto político-pedagógico, documento importante, documento coletivo, documento que auxilia no desenvolvimento do trabalho. Ele não é apenas não tem apenas o seu papel pedagógico, mas pedagógico, administrativo, financeiro e com as opções de ser também fazer o seu papel jurídico, ok? A depender aí da instituição que vai fazer realmente frente a essa questão. E tem algumas questões que vão cair na sua prova, por exemplo, alguns conceitos que irão cair na sua prova e que são muito importantes. E aí os primeiros conceitos que eu quero trazer para vocês são os conceitos que Gadotti irá trabalhar. Ele vai dizer que todo projeto pressupõe rupturas do presente e promessas para o futuro. Então, projeto é justamente isso. É você olhar para o futuro, desenvolvendo, trabalhando, pensando nas rupturas que acontecem no presente, ok? Quando a gente fala de projeto educativo, ele pode ser tomado como promessa frente a essas rupturas. Então, o que acontece, pessoal? O projeto educativo vai ter essa marca de contribuir, de fazer promessas frente a essas rupturas, para que ele possa se desenvolver, para que ele possa olhar para o presente, de um modo geral, e projetar o futuro, ok? Essas promessas vão se tornar visíveis lá nos campos de ação, comprometendo os atores e autores, ok? Dois elementos aí, dois seres que são importantes dentro desse processo. Quando a gente fala de projeto político-pedagógico, você tem aí três expressões que precisam ser delineadas. Falando da questão do projeto. Quando se fala de projeto, nós falamos de aspectos que vão reunir propostas de ação concreta. Então, projeto é uma proposta. Projeto é você vislumbrar o futuro. Também demanda a execução em determinado período de tempo. Então você olha para o período de tempo. Então, no caso, alguns PPPs têm o seu período de tempo anual e, por exemplo, aqui no GDF, aqui no Distrito Federal, na Secretaria de Educação do Distrito Federal, já se fala em projeto plurianual, ou seja, a partir de 2 anos, a depender daquilo que se espera do projeto político-pedagógico, a partir das suas ações que se esperam que se projetam para o futuro. E quando se fala da questão política, eu não estou falando de questão partidária. Então ele não vai ser de direita, não vai ser de esquerda. O documento por si só não terá essa demanda. Apesar dele ter um viés emancipatório, ele não vai progredir para nenhum tipo de proposta político-partidária. Quando se fala de político, e é interessante que essa expressão política foi a professora Ilma Passos Veiga que trouxe, ok? Ela que pensou a respeito dessa questão e ela propôs que se colocasse no projeto pedagógico a expressão político. Por quê? Porque quando se fala de questão política, se fala de formação de cidadão. Então, quando eu falo de política, eu estou falando de cidadania. Processo de cidadania. Cidadãos conscientes, responsáveis e críticos. Quando se fala da questão política, da expressão política do PPP, eu estou falando em uma atuação tanto individual como em uma atuação coletiva na sociedade, ok? Então, esses dois pontos são elementos importantes. Outra questão importante também, quando se trabalha a expressão político, eu tenho a influência nos rumos sociais. Então, tudo que diz respeito a aspectos sociais, tudo que diz respeito à formação de cidadão, tudo que diz respeito a olhar para fora das paredes da escola, fora dos limites da escola, olhando para a sociedade, os elementos que vão
começar a contribuir, vão ser ponto de partida, são os elementos da expressão político, ok? E o PPP também é pedagógico. Em que aspecto? Definindo e organizando atividades e projetos educativos, olhando para a questão educativa, olhando para aquilo que diz respeito à questão de ensinar, essencial para o processo de ensino e aprendizagem. Então, projeto, observando ações e propostas concretas, olhando para o período de tempo de execução, político, pensando na perspectiva da construção de um cidadão consciente, contribuindo para a construção desse cidadão consciente, na formação desse cidadão consciente, e pedagógico, quando se trata de processo de ensino e aprendizagem. Ok? Apesar disso, apesar de todas essas questões, nós temos alguns elementos que são importantes aqui. Entre estes elementos, nós podemos citar que, apesar de colocarmos o PPP como sendo um documento de viés emancipatório, ele pode se tornar um documento tradicional. E quando ele se torna um documento tradicional, quando ele se torna algo tradicional, ele vai se tornar um instrumento meramente burocrático, aquele documento que nós chamamos de documento de gaveta, meramente para que conste. Ele não terá força, ele não será vivo, ele apenas será um documento para ser encaminhado para as instâncias superiores. Ou seja, as instâncias superiores vão exigir da gestão esse material daquela comunidade escolar, sabendo que é um documento coletivo. Quando ele se torna tradicional, o que a escola geralmente faz? O diretor produz aquele material com a ajuda de alguns outros pares ali, coordenador pedagógico e outros que vão contribuir, e ele simplesmente encaminha para as instâncias superiores. Esse é o documento, é o PPP tradicional. Ele não tem a participação da comunidade, ok? Geralmente é feito ali entre os seus pares, e ele vai ficar engavetado e não terá força prática. Ele não conseguirá se desenvolver de forma prática. Ele é um elemento simplesmente burocrático, ok? Por sua vez, ele precisa ser, na verdade, progressista. E quando a gente fala que o PPP deve ser progressista, a partir desse pensamento, o PPP deve ser construído por indivíduos envolvidos dentro do processo educativo da escola, ou seja, a comunidade, ou seja, todos aqueles que irão participar daquele período que o projeto político-pedagógico irá abarcar. Deve ser colocado em prática, deve ser vivenciado por todos, deve ser um documento vivo, deve ser coletivo, intencional, com esse sentimento de prática, e deve ser intencional em um aspecto que todos possam ver, ou seja, com sentido explícito. Um aspecto importante: o PPP progressista é flexível. Em que aspecto? Ele pode mudar, porque ele sofre a avaliação. Se ele sofre a avaliação, isso significa que ele tem força, ele tem a possibilidade de ser mudado, ou seja, flexível. Se a sua questão, se existe na sua prova alguma questão que vai dizer que ele é imutável, dentro da perspectiva progressista ele não é imutável, ele é mutável, ou seja, ele pode mudar, beleza? Essas primeiras impressões a partir do que nós vamos trabalhar aqui são importantes para a gente poder desdobrar o PPP em outros aspectos. Por exemplo, quando a gente fala de PPP, a gente precisa entender como ele é desenvolvido nos principais documentos, na legislação. E eu quero trabalhar o PPP na LDB. A LDB vai trazer vários artigos sobre PPP. E lá vai trabalhar a expressão projeto pedagógico ou proposta pedagógica, ok? Tanto um como o outro estão tratando sobre o mesmo
documento, beleza? Olha só o que a LDB trabalha lá no seu artigo 12. Ela vai trabalhar a seguinte questão. Ela vem trabalhando as incumbências dos estabelecimentos de ensino. E entre essas incumbências, vai ser dito lá no inciso primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Quem é o responsável, então, pela elaboração e execução do PPP, ou seja, do projeto político pedagógico, os estabelecimentos de ensino. No seu inciso 7º, vai dizer que é necessário que os estabelecimentos de ensino informem as famílias, os pais e aqueles que convivem com a criança ou não, com as crianças que fazem parte da comunidade, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e os rendimentos, bem como, olha só a parte que é importante, sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Isso significa dizer que a LDB pensa em um PPP que vai ser executado. Ou seja, não é o de gaveta, não é o burocrático. É aquele que será elaborado pela comunidade e será também desenvolvido. Beleza? Então nós estamos falando aqui do PPP ideal, o progressista. Maravilha? O artigo 13 vai trabalhar a seguinte questão. Ele vai trabalhar aqui as incumbências dos docentes. E quando a gente fala das incumbências dos docentes, lá no artigo 13 da LDB, nós estamos falando que, no seu inciso 1º, deve-se participar da elaboração da proposta pedagógica daquele estabelecimento de ensino. Então nós temos, no artigo 12, que o estabelecimento de ensino deve elaborar e que os docentes devem o quê? Participar. Ok? Outro elemento importante, lá no seu inciso 2º, elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo o que, gente? A proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, quando se fala de plano de trabalho que é elaborado pelo professor, esse plano de trabalho deve ser elaborado e cumprido a partir da proposta pedagógica, a partir do PPP. Maravilha? Artigo 14. Vamos ver aqui o que o artigo 14 me traz sobre PPP, o artigo 14 da LDB. O artigo 14 vai dizer que é interessante dizer que é um normativo que foi modificado em 2023, ok? Aqui houve uma alteração na LDB em 2023 e diz o seguinte: a lei dos respectivos estados e municípios e DF definirá as normas de gestão democrática. Lembrando sempre, pessoal, o PPP é conectado com a gestão democrática, tanto que os princípios da gestão democrática são os mesmos princípios do PPP, maravilha. E aí o que você tem, pessoal? A gestão democrática do ensino público, da educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então o que você tem, pessoal? Aqui terá a definição da gestão democrática a partir de que elemento? Inciso 1º. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, observe que em algum momento se falou de proposta pedagógica, não foi isso? E aqui, quando você observa nessa mudança que ocorreu em 2023, você tem o quê? A expressão projeto pedagógico. São os mesmos documentos, nomenclaturas diferentes. Eu estou falando aqui, pessoal, do PPP, ok? Por isso que houve essa mudança aqui, falando que os profissionais de educação precisam participar da elaboração. Isso já foi contemplado lá no artigo 13, quando se fala das incumbências destes docentes, ok? Na verdade, aqui vai além dos docentes, não é isso? Na verdade, aqui, além dos docentes, porque são profissionais da educação. Além dos docentes, por quê? Porque aqui vão entrar todas aquelas pessoas que participam todas aquelas pessoas que são profissionais da área de educação, não apenas
os professores, ok? Então, acrescentou além dos professores, e você tem agora a nomenclatura projeto pedagógico, ok? Mas não acaba aqui. Nós temos o artigo 26, no seu parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte: a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular o quê, gente? Obrigatório da educação básica. Não só dos anos finais e ensino médio, mas de toda a educação básica. Não há distinção aqui, ok? Então, educação física integrada à proposta pedagógica é componente curricular obrigatório da educação básica. Passando para frente, nós temos o parágrafo 8º, que é um parágrafo interessante que já caiu em prova, inclusive, porque ele é diferentão. Então, esses normativos vão trazer aqui elementos, incisos, parágrafos e alíneas que são diferentões e eles geralmente são cobrados. Diz o seguinte: a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais. Observe que ele deve estar integrado ao quê, pessoal? À proposta pedagógica da escola. Maravilha? Por isso ele foi citado aqui. Outro elemento que nós temos aqui, outro artigo, é o 35B. O 35B foi uma novidade inserida em 2024, maravilha. Então nós temos aqui uma alteração, que é novidade. Então, atenção nessa alteração, para que você possa chegar muito bem na sua prova. Então, uma dessas alterações vai trabalhar o seguinte ponto, artigo 35B. Parágrafo 1º vai dizer o seguinte: os estabelecimentos que ofertem o ensino médio estruturarão o quê, pessoal? Suas propostas pedagógicas considerando os seguintes elementos. Então, na elaboração da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino que ofertam o ensino médio, o que, que nós temos que ter aqui? Quais são os elementos? Promoção de metodologias investigativas no processo de ensino-aprendizagem, conexão dos processos de ensino-aprendizagem com a vida comunitária e social em cada território e reconhecimento do trabalho e de seu caráter formativo. Aqui são elementos que vão ser importantes. Tem mais. Nós temos aqui o inciso 4º, que vai dizer articulação entre os diferentes saberes com base nas áreas do conhecimento e, quando for o caso, currículo de formação técnica profissional, ok? Essas questões aqui foram incluídas em 2024 na LDB, ok? Foram alterações na LDB em 2024 e você precisa ficar atento, atenta. Maravilha? 36B. O 36B é o último ponto que aparece sobre projeto político-pedagógico, proposta pedagógica ou projeto pedagógico na LDB. O artigo 36B vai trazer o seguinte ponto, lá no seu parágrafo 1º. A educação profissional e técnica de nível médio deverá observar. Inciso 3º. As exigências de cada instituição de ensino nos termos do quê? Do seu projeto pedagógico, ok? Então, são estes os elementos que falam sobre, são esses artigos, incisos e parágrafos que falam sobre o projeto político-pedagógico, proposta pedagógica ou projeto pedagógico na LDB, ok? Então é muito importante você observar estes elementos. Voltando para as questões conceituais, teóricas a respeito do projeto político-pedagógico. Ele pode servir como um instrumento de luta. E esse, quando se torna instrumento de luta, é um documento que vai exigir um esforço coletivo, um comprometimento coletivo, para que ele possa desenvolver este caráter de instrumento de luta. Ele também pode ser um documento que vá lutar contra a fragmentação, oposição à divisão do processo educacional. Elemento muito importante
dentro daquilo que nós trabalhamos como educação emancipatória. Um elemento primordial para que o projeto político-pedagógico possa ter o seu caráter emancipatório desenvolvido, garantido, é a participação comunitária. Todas as vezes que você ouvir falar de gestão democrática ou projeto político-pedagógico, pense na participação coletiva, na participação comunitária, com o envolvimento de todos e também a representação de todas as ideias. Quando a gente fala de participação e envolvimento de todos, nós estamos falando que todos têm um direito, têm vez, voz e decisão. Sejam essas vozes de caráter representativo ou mesmo as vozes dos próprios pares, das próprias pessoas. Mas muito mais do que isso, as suas ideias precisam ser contempladas, ok? Representando a ideia aí, a ideia coletiva dos participantes, ok? O projeto político-pedagógico garante a autonomia escolar, que é a capacidade de definir identidade própria do estabelecimento de ensino, ok? Então, é o projeto político-pedagógico que vai dar essa possibilidade e também, lembrando que quando se fala de PPP e de gestão democrática, mas aqui no nosso assunto, quando se fala de PPP, nós estamos falando de espaço público, nós estamos falando de escola pública, ok? Educação pública, que deve ser um espaço de debate e reflexão e também deve ser um espaço passível de críticas e também de decisões coletivas. Aspecto importante para a construção do projeto político pedagógico. E aí, alguns elementos que a gente precisa trazer, que são elementos que vão cair na sua prova. Por isso que o nome dessa aula é PPP, o que você precisa saber para que você possa gabaritar na sua prova. Entre essas questões estão aí os atos, ok? Então nós temos o ato situacional, o primeiro ato, que é o desvelamento de conflitos e contradições, e existem algumas questões chaves dentro desse ato situacional, que é a compreensão da realidade atual da escola, o público-alvo da escola e os objetivos prioritários da instituição. Elementos importantes para que nós possamos entender qual é a situação atual da instituição, ok? Por isso, ato situacional. Quando a gente fala do ato conceitual, nós estamos trabalhando a definição de visão da escola sobre qual é a visão que a escola tem, que o estabelecimento de ensino tem sobre concepção de homem, visão de sociedade, entendimento de escola, perspectiva sobre cultura, visão sobre o currículo. Esses elementos são importantes porque a partir do entendimento que se tem sobre a visão que a escola tem sobre estes elementos, nós podemos ter aí um referencial de escola, podemos ter qual é o tipo de aluno nós queremos formar e qual é a proposta de educação que nós iremos desenvolver para a sociedade. E, por fim, o ato operacional, que é o ato que diz respeito a planejamento e execução de ações. Aquele que vai demandar atividades para a transformação desejada. Então, é o elemento que vai contribuir para a transformação daquele espaço, ok? Outra questão importante, quando se fala de construção de projeto político-pedagógico, é a sua abordagem coletiva, que não vai se basear simplesmente para um desenvolvimento representativo e não dará vez, voz e decisão para as pessoas, porque ele precisa mobilizar as pessoas para que elas possam compreender que a sua participação é muito importante. Então, um elemento importante é o de consciência. É o de consciência de que as pessoas precisam participar para que esse documento se torne vivo. Outro elemento também que o PPP precisa abordar, dentro da sua perspectiva, inclusive pedagógica, é o processo de aprendizagem. Que esse elemento é um elemento importante que vai dar o caráter pedagógico para o projeto político, para o PPP. Vai permitir aprender e pensar criticamente, que vai ajudar todos, não só os alunos, não só os estudantes, mas todos vão ter
a oportunidade de aprender e pensar criticamente e realizar, desenvolver práticas pedagógicas de forma coerente, ok? Elemento importante aí para o aprendizado. Outro elemento importante para o projeto político-pedagógico, que é indissociável, que vai ser realmente e constantemente lembrado, é a gestão democrática. A gestão democrática é um elemento importante porque nós estamos lembrando que todos devem participar, todos têm voz, e os colegiados são muito importantes dentro desse processo. E a gestão democrática evita a direção verticalizada e centralizadora, onde todos terão vez, voz e decisão. E favorece para que o debate aconteça e para que aconteça também as tomadas de decisões coletivas. Importante elemento para a garantia da gestão democrática, ok? Outro ponto também é que a gestão democrática vai contribuir para a descentralização do poder, onde você terá a oportunidade de desenvolver, de passar para o próximo nível de autonomia escolar. Autonomia escolar significa que a instituição é madura o bastante para que entenda e contribua para os colegiados daquela instituição, para que a gestão democrática possa acontecer e para que eles tenham a sua própria identidade e que aquela instituição possa se desenvolver voltado para a intencionalidade da educação pública, gratuita e de qualidade. E aí, outro elemento é justamente esse, a busca pela qualidade e a participação ativa, a participação consciente, participação ativa, participação que dá oportunidade para que todos possam trazer a sua opinião. Existem 3 marcos para a construção do PPP, segundo Celso Vasconcelos. Marco referencial, que vai ser aquele que irá ser aquele que vai indicar um rumo, a direção que a escola, que a instituição escolheu, e ele vai se subdividir em situacional, onde estamos, doutrinal ou filosófico, para onde queremos ir, que vai indicar o compromisso da escola da escola e as suas grandes opções. Esse marco, o marco doutrinal ou filosófico, é ideal para a escola, ok? E nós temos o marco operativo. O marco operativo é o pedagógico, administrativo, comunitário, ideal específico, ideal para aquilo que é específico da escola. Um dos elementos que precisamos observar é se o PPP conseguiu abarcar todos os elementos. Então precisamos observar o que se tem, fazendo o diagnóstico, e o que falta ser atingido. Aqui nós temos o processo avaliativo, ok? Nós temos aqui o processo avaliativo. O que nós temos? É o suficiente? Podemos dar continuidade? O que falta ser atingido? Será que temos condições? Será que não temos que ampliar o tempo para que o que falta ser atingido seja atingido não só este ano, mas para o ano que vem? Então são elementos que vão ser aí pensados, vão ser elementos que serão observados, a reflexão a partir desses elementos, para que o projeto político-pedagógico tenha vida, para que ele possa ser um documento vivo. Um outro elemento importante é que o PPP precisa demandar programação, indicando ações concretas a serem realizadas, ou seja, o PPP precisa ter ações concretas. Em que aspecto? Ele precisa ter um produto final, ou seja, um resultado. E esse resultado ele precisa ser realizável. Outro elemento importante é que as ações precisam ser feitas mediante a necessidade. Ou seja, muitas vezes implementamos ações dentro da instituição que não estão necessariamente voltadas, essas ações não estão voltadas para
a necessidade daquela instituição. Um outro ponto, muitas vezes fazemos uma programação, pensamos para um futuro que não é um futuro possível. Então, essa programação, essa ação, precisa ser dentro das possibilidades, ok? O projeto político-pedagógico não busca apenas um rearranjo formal. Ele está além do que é formal. Ele vai pensar além daquilo que realmente deve se fazer. Ele vai sempre pensar no desafio. Ele vai sempre pensar na construção. Ele vai sempre pensar, deve ser pensado, ou seja, deve ser pensado a partir de uma dinâmica de construção, de ressignificação, visando a qualidade do processo educacional, sempre observando o seguinte elemento: o projeto político-pedagógico precisa demandar ações concretas. Um ponto importante: projeto político-pedagógico que não tem reflexo social perde força. Em que aspecto? A escola tem o seu papel social, função social. Toda instituição tem função social. E essa função social precisa ser contemplada dentro do projeto político-pedagógico. Porque essa função social vai observar as contradições daquela comunidade e vai, a partir dessas contradições, desafiar essa comunidade para que essas contradições possam ser dirimidas, resolvidas. Então, o PPP precisa ter um reflexo social, ok? E esse reflexo social é um reflexo que vai demandar aquilo que é mais importante na escola, que é o quê? A transformação daquele espaço, ok? Pensando em outros elementos, nós precisamos entender que o projeto político-pedagógico vai pensar em qualidade de todo o processo vivido pela comunidade escolar. Então, um outro elemento que o projeto político-pedagógico precisa pensar é na qualidade que se espera dentro daquele tempo e espaço. Um outro elemento importante também é a organização escolar, conectado com a organização social, com a organização da sociedade, com a organização daquela comunidade e também pensando em ressignificar essa organização. Vai espelhar as dinâmicas sociais em seu funcionamento, mas ao mesmo tempo vai ressignificar essas dinâmicas sociais, ok? Pensando aí nas dimensões do projeto político-pedagógico. Vamos lá. Nós temos aqui a sua natureza política. Todo o PPP é um projeto político ligado a compromissos sociopolíticos com a população atendida. Lembrando que esse político tem a ver com a questão da construção do cidadão que se espera, e a sua dimensão pedagógica se espelha a partir da efetivação da intencionalidade da escola. Que tipo de estudante eu quero? Então, eu quero um estudante participativo, responsável, compromissado, crítico, criativo. Nós precisamos pensar dentro da perspectiva política e pedagógica, ok? A sua indissociabilidade entre os elementos político e pedagógico, lembrando que esses elementos são inseparáveis. Em que aspecto? O aspecto de que eu estou contribuindo para a construção de um cidadão e para que isso aconteça eu preciso trabalhar elementos pedagógicos, ok? O projeto político-pedagógico deve ser pensado dentro de um processo contínuo, onde o projeto político-pedagógico deve ser passível de permanente reflexão e discussão, ok? Outro elemento, a partir da sua avaliação, precisamos pensar questões viáveis para concretizar as intenções da instituição, ou seja, pensando sempre em alternativas para que possam viabilizar esse PPP e também pensando
no compromisso com a formação, não só dos estudantes, mas com de todos os que participam daquela instituição. A formação política voltada para a formação do cidadão e a preparação para um determinado tipo de sociedade que eu quero. Formação de professores e também a formação dos servidores da casa, ok? Dos profissionais da educação. Pensando em PPP, nós temos que pensar em ações educativas, que são as ações que vão focar nas práticas pessoais alinhadas aos objetivos que o PPP espera, ok? E quais são os níveis de organização do projeto político-pedagógico? Para que nós possamos pensar a respeito desses níveis, nós temos que pensar a partir dos elementos que vão compor os objetivos do PPP. E quais são os objetivos do PPP? Superar os conflitos, eliminar a competitividade e o autoritarismo a partir da gestão democrática, romper com as rotinas de mando impessoal e burocrático, pensando em um projeto político-pedagógico que dê vez, voz e decisão para todos, todos tenham oportunidade de participação e que seja um documento vivo e flexível, e também combater os efeitos fragmentários da divisão do trabalho, para que nós possamos trabalhar em rede, possamos trabalhar pensando de forma que todos possam ter aí oportunidade de participação, ok? Partindo aí, dando continuidade, nós temos a organização pedagógica, que será um elemento importante aí para o desenvolvimento do trabalho, de gestão democrática, né? A escola como um todo, a gestão democrática é um elemento importante, e a inclusão de todos os membros da comunidade escolar. Um ponto importante que eu quero trabalhar com vocês é a questão da sala de aula. Coloca aqui em mim, por favor. Nós temos a sala de aula, que é um elemento muito importante dentro do projeto político-pedagógico, que vai ser aquele que irá dar condições de transformar o projeto político-pedagógico em ações concretas. Onde que, na verdade, eu tenho a oportunidade de trabalhar o projeto político-pedagógico de verdade. É dentro da sala de aula. É a sala de aula que me dará oportunidade para que eu possa realmente contribuir definitivamente para esse trabalho, ok? Então pense o seguinte, pessoal, se eu tenho uma sala de aula que irá oportunizar a todos, nós temos uma sala de aula que trabalha dentro da perspectiva do PPP progressista, ok? Então pense o seguinte, para que haja condições de que o PPP possa se desenvolver, um dos espaços privilegiados é a sala de aula. A sala de aula é o que me dará oportunidade para que eu possa concretizar as ações do PPP, onde eu vou conseguir alcançar mais facilmente a comunidade, é onde eu terei condições de colocar na mente do meu estudante que o PPP vai se tornar concreto, e mais, é onde eu irei conectar o PPP com o quê, pessoal? Com o currículo, ok? Pode colocar aqui em mim. Importante elemento para o desenvolvimento do trabalho é a sala de aula, ok? E a partir disso nós temos que entender que é o espaço de contexto, social imediato. É ali que eu consigo atingir o meu aluno, ok? Dando continuidade, pessoal, nós temos os princípios do projeto político-pedagógico, que é qualidade, valorização do magistério, liberdade, gestão democrática e igualdade. Vamos aqui destrinchar cada um deles, lembrando que esses princípios são os mesmos da gestão democrática, e quem elaborou esses princípios foi Ilma Passos Veiga, ok? O primeiro princípio é o princípio da igualdade, aquele princípio que vai dar oportunidade de acesso e permanência igualitário na escola, onde todos terão oportunidade de acessar
e de permanecer na escola, onde todos terão a mesma possibilidade. Também um aspecto importante quando se fala de acesso e permanência igualitários na instituição é o aumento de vagas e a melhoria da qualidade de ensino. Falando em qualidade, o próximo princípio é justamente a qualidade, onde deve-se observar a educação de qualidade não para alguns, mas para todos. Um elemento importante é a sua inseparabilidade da qualidade técnica e política. E quando se pensa em qualidade técnica, é aquela qualidade que vai demandar habilidade com métodos e técnicas. E quando se fala em qualidade política, são aqueles que terão a possibilidade de dar a capacidade de influenciar a sociedade, ok? Um aspecto importante quando se fala de qualidade é a definição coletiva do tipo de sociedade e cidadãos que queremos, que desejamos. A partir desse tipo de cidadão que queremos e desejamos, nós iremos trabalhar para alcançar neste aspecto, neste nível de qualidade. Um outro princípio, a gestão democrática. Princípio constitucional vai ter aí a abrangência dos aspectos pedagógico, administrativo e financeiro, e em alguns elementos o jurídico, né? Em algumas opções o jurídico, vai também contribuir para o rompimento da estrutura tradicional, pensando em uma estrutura emancipatória, e por fim também será aquele que irá contribuir para de forma coletiva para o PPP com a sociabilização do poder e participação coletiva. Outro princípio é o princípio da liberdade, de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. É o princípio que vai demandar, que vai oportunizar a autonomia com responsabilidade e limites e que vai direcionar para a intencionalidade coletiva, ok? Princípio importante, valorização do magistério. Central para a qualidade educacional. E uma Passos Veiga considera como sendo um princípio muito importante. A partir deste princípio, temos que pensar em uma formação inicial e continuada, que dará condições de trabalho e remuneração compatível com o nível de graduação, o nível de estudo dos professores, articulando a teoria e a prática dentro da sua formação inicial e continuada, dando oportunidade para que os professores possam progredir de forma funcional. Essa formação, essa valorização precisa estar voltada para o foco, precisa ter o foco na escola, na democracia, na avaliação, na metodologia, na pesquisa, ensino e tecnologias educacionais. Todos esses elementos, esses princípios que eu trouxe para vocês, são princípios que Ilma Passos Veiga traz para nós e são princípios que despencam em prova, ok? A partir disso, temos que pensar qual é a finalidade da escola em conexão com o PPP. A partir disso, vamos pensar que o PPP, em conformidade, a escola e o PPP em conformidade com a legislação vigente, deve ter uma finalidade cultural, preparando o indivíduo para compreender a sociedade, uma finalidade política e social, pensando na formação para a participação cívica e consciente, uma finalidade profissional, pensando para além dos muros da escola, pensando para além daquilo que nós trabalhamos e que precisa ser utilizado agora na prática, ou seja, a preparação para o mercado de trabalho e a finalidade humanística, desenvolvendo de forma integral o indivíduo, beleza? Pressupostos do projeto político-pedagógico. Entre eles, nós temos o filosófico-sociológico. Esse pressuposto vai trabalhar a educação como direito público e não mercadoria. Vai trabalhar também sobre a formação cidadã para uma sociedade participativa. Então, esse pressuposto é um pressuposto que vai pensar de forma antropológica, filosófica, vai pensar de modo a entender a sociedade e como nós podemos participar e contribuir para essa sociedade,
Um outro pressuposto importante é o pressuposto epistemológico, que vai demandar o conhecimento construído e transformado coletivamente e também a socialização do saber, a democratização, vamos dizer assim, do saber. E por fim, nós temos aí o pressuposto didático-metodológico. Esse pressuposto é o pressuposto que irá desenvolver os seus aspectos a partir dos métodos de ensino democráticos e de uma abordagem interdisciplinar, onde as linguagens irão dialogar para que possam trabalhar de forma coletiva. Um aspecto importante são as dimensões da autonomia escolar. Essas dimensões caem muito em prova, ok? E quais são as dimensões da autonomia escolar? Aqui a gente pode pensar a partir da gestão democrática também, ok? Quais são elas, pessoal? Administrativa, financeira e pedagógica. E de forma opcional, a jurídica. Quando se fala de autonomia administrativa, eu estou falando de autonomia de gestão dos processos administrativos. Quando se fala de questão financeira, é a gestão orçamentária daquela instituição. Quando eu falo de pedagógica, é a liberdade para desenvolver todo o processo educativo. E a questão jurídica, nós estamos trabalhando nas questões normativas e legais, ok? Concepções, quais são as concepções que existem, as principais que existem de projeto político-pedagógico? Nós temos a emancipadora, que vai trabalhar a partir dos elementos que vão contribuir para a qualidade para todos, e vai trabalhar a partir, vai ser desenvolvida a partir da ação, reflexão e ação. Nós também podemos colocar aqui a parte da praxis, ok? E a estratégico empresarial é aquela que vai apenas cumprir normas técnicas, fins para meios. Ela será uma que vai demandar, que vai ter a pretensão de ser eficiente e também vai pensar em uma qualidade meramente formal. Outras concepções de PPP, segundo Ilma Passos Veiga. Quais são essas concepções? É que devemos pensar em um PPP que irá romper processos, que irá questionar, que não se separa os fins dos meios. Nós devemos pensar o que estamos fazendo a partir das metodologias que estamos desenvolvendo e quais são os produtos que queremos, ou seja, quais são os resultados que queremos. Não esconde os pessimismos, mas, apesar disso, não vai se deixar levar por eles. E um outro elemento importante é pensar na unicidade entre técnica e política. E Ilma Passos Veiga vai falar muito sobre a questão política do PPP. Outro elemento é a inovação regulatória e técnica do PPP, que vai se pensar nos seguintes aspectos. Quando a gente pensa na inovação regulatória e técnica, nós vamos pensar em um PPP que pensa apenas que o que importa é o produto, que quer perpetuar o que já se tem. É aquele PPP conformista, onde o PPP é um conjunto de formulários e fichas a serem engavetados. Aqui nós estamos trabalhando em uma perspectiva meramente tecnicista, ok? A meramente tecnicista, que terá esses elementos tradicionais, esses elementos, vamos por assim dizer, liberais, ok? A partir da perspectiva da pedagogia liberal. Maravilha? Projeto político-pedagógico, para finalizar, para que possamos ir agora para as questões, define a intencionalidade e as estratégias da escola, porém só poderá ser percebido dessa maneira, como intencional e estratégico, se assumir uma estratégia a partir da gestão democrática, a partir da coletividade. Então ele só terá força de intencionalidade e força estratégica se for pensado a partir da gestão democrática. Isso vai dar a possibilidade para que ele seja eficaz na medida em que gera compromisso dos atores da escola com a proposta educacional e com o destino da instituição. Mas para que isso aconteça, deve ser baseado em quê, pessoal? Na coletividade, ok?
O PPP é um mecanismo eficiente e capaz de proporcionar à escola condições de planejar, buscar meios e reunir pessoas e recursos para a efetivação. Ou seja, a partir da sua coletividade, ele terá elementos que vão contribuir para a efetivação desse projeto. Por isso é necessário o envolvimento de quê, pessoal? De pessoas, ou seja, o envolvimento coletivo. Ele também será um instrumento teórico-metodológico. Ou seja, não só teórico, não só prático, mas teórico-metodológico. Existem questões que perguntam: que instrumento é esse? Ele é só teórico? Ele é metodológico? Não, ele é teórico-metodológico. Ele vai trabalhar dentro dessas duas frentes. E a escola é a responsável por elaborar. Como, pessoal? De forma coletiva, com a finalidade de apontar a direção e o caminho que vai percorrer para realizar da melhor maneira possível sua função educativa. Em que aspecto? Dentro daquele tempo e espaço que nós estamos propondo dentro do próprio PPP. Não podemos esquecer, pessoal, ou seja, devemos lembrar que na elaboração do PPP, a escola vai se basear em normas gerais da educação. As escolas são diferentes entre si, então os PPPs serão diferentes e tem a sua... Porque, pessoal, tem suas necessidades e princípios específicos. E porque, a partir das suas diferenças, dos seus princípios específicos, das suas necessidades específicas e também das diferentes regiões e de membros com desejos diferentes, ela vai gerar o que nós chamamos de identidade, ok? Uma instituição pode ser de parede com a outra. Eu conheço algumas instituições que têm 3 instituições próximas assim uma da outra. 2 creches próximas de uma escola de anos iniciais. Os PPPs serão iguais? De maneira nenhuma. Vitor, mas são da mesma comunidade? Não. Comunidade escolar é aquela que está dentro da escola, a partir daquilo que está dentro da escola para fora da escola. Pode ser a mesma comunidade, porque às vezes os pais são pais de alunos de escolas diferentes, mas as necessidades para aquela comunidade será diferente. Por isso que devemos pensar de forma coletiva. Identidade, a partir do PPP, se faz dentro desses elementos que nós traçamos aqui, ok? Pode voltar aqui em mim, por favor? Nós temos alguns pontos que são importantes antes de entrarmos nas questões, ok? Para que eu possa entrar nas questões, eu preciso primeiramente agradecer a vocês que estão conosco até agora. Chame o pessoal agora aqui para o YouTube, porque nós vamos resolver questões. São 10 questões que que foram pensadas em 2024, ok? Todas as questões de 2024, e nós vamos responder apenas aqui conosco, ok? Vamos lá então, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês, e nós nos encontramos aqui no YouTube, ok? Então, vamos para as questões. Primeira questão, pode colocar na tela para mim, por favor? Diz o seguinte: leia o texto a seguir. O projeto político-pedagógico é uma ferramenta fundamental para a gestão democrática de uma instituição de ensino. Ele tem como objetivo principal nortear as ações e decisões da escola, estabelecendo diretrizes e metas a serem alcançadas. O PPP é considerado um caminho imprescindível para a construção da identidade da escola. Quem fala isso é Vasconcelos. Então vem comigo. Na escola, o PPP tem como objetivo principal, vamos lá, nortear ações e decisões da escola, estabelecendo diretrizes, metas a serem alcançadas. Está correto. Promover a direção da escola, não. Integrar uma equipe de técnicos externos, não. Tornar-se um documento estático, de maneira nenhuma. Eliminando todas, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: sobre o
Projeto Político-Pedagógico, PPP, analise os itens a seguir. O PPP define a intencionalidade e as estratégias da escola, certo? Porém, só poderá ser percebido dessa maneira se assumir uma estratégia de gestão democrática. Perfeito. Ou seja, se for baseado na coletividade. Maravilha. Ele será eficaz na medida em que gera o compromisso dos atores da escola com a proposta educacional e com o destino da instituição. Pode marcar item correto. O projeto político-pedagógico é um mecanismo eficiente capaz de proporcionar na escola condições de planejar, buscar meios, reunir pessoas e recursos para a efetivação desse projeto. Por isso, é necessário o envolvimento das pessoas na sua construção e execução. Pode marcar também item correto. 3. É através dos princípios democráticos apontados na LDB de 1996 que podemos encontrar o aporte legal da escola na elaboração da proposta pedagógica. Então, nós temos aqui, de acordo com os artigos 12, 13 e 14 da LDB, nós trabalhamos eles aqui. A escola tem autonomia para elaborar e executar sua proposta pedagógica, é o que diz lá, porém deve contar com a participação de profissionais da educação e dos conselhos ou equivalentes na sua elaboração. Essa questão aqui é muito boa, porque o que ela fez? Pode colocar aqui em mim, por favor? O que ela fez? Ela trabalhou o seguinte ponto. Olhando para a LDB e olhando para o que a LDB fala sobre PPP, vamos aqui pensar e analisar. Então ele disse, o 12, o 13 e o 14, vamos dizer ali quais são as incumbências. E dentro dessas incumbências, nós vamos agora trabalhar aquilo que o PPP preconiza, a LDB preconiza. Um PPP que deve ser desenvolvido de forma autônoma, executado pela coletividade e com a participação dos profissionais junto com a comunidade. Perfeito, pessoal. Pode marcar certo também, ok? Voltando, o 4. O 4 diz o seguinte: as escolas se baseiam em normas gerais da educação, as unidades escolares se diferenciam entre si, pois cada instituição tem suas necessidades e princípios específicos. Outro ponto que diferem é a região em que cada escola se situa, bem como os desejos de cada membro envolvido na construção do projeto educativo. Pode marcar aí, correto. Essa é a particularidade que vai gerar a identidade. Lembra que eu falei para vocês? O projeto político-pedagógico, PPP, é o instrumento teórico-metodológico, ou seja, não só teórico, não só metodológico, que a escola elabora de forma participativa, com a finalidade de apontar a direção e o caminho que vai percorrer para realizar da melhor maneira possível sua função educativa. Pode marcar também item correto. Ou seja, todos estão corretos. Gabarito, letra E. Perfeito? Questão 3. O debate acerca do PPP permanece como um dos desafios centrais das instituições escolares. Considerando os conhecimentos sobre o PPP, assinale a alternativa correta. O PPP deve expressar as raízes e as referências básicas dos objetivos que vão nortear a proposta pedagógica. Até aqui, ok. Com a previsão de espaços de deliberação coletiva que permita à comunidade escolar a construção e a implementação do seu projeto educacional. Pessoal, aqui nada mais é, pode colocar aqui para mim, aqui nada mais é do que como que o PPP deve ser elaborado. Olhando para as necessidades básicas, ele vai chamar aqui de referenciais, né? As referências básicas e as raízes, ou seja, os elementos que vão ser importantes aqui. E ele vai dizer que é a partir disso, com uma construção coletiva, permitindo que a comunidade escolar participe
e que possa, a partir dessa participação, também elaborar e implementar. Ou seja, para que ele possa se desenvolver. Esse item está correto. Pode mudar para mim, por favor? Nós temos aqui, então, certo. Nós vamos eliminar os outros, ok? Olha só como é que a gente elimina. Diante da crise de sentido do PPP, é preciso relativizar seu significado político. De maneira nenhuma, não pode ser relativizado, ok? Por quê, pessoal? Porque a partir dessa relativização, nós podemos cair naquilo que entendemos como sendo fundamental, que pode ser como técnico e burocrático. Burocratizar o PPP a partir desses elementos, desse elemento político. Errado, ok? Pode voltar. A crise de sentido do PPP é decorrente da oportunidade de os sujeitos se envolverem com a construção. De maneira nenhuma, ele deve ser construído coletivamente e isso não gera uma crise de sentido. Os projetos pessoais dos sujeitos envolvidos na educação devem prevalecer sobre a sistematização da praxis, cuja a materialidade se encontra no cotidiano escolar. Olha só, pessoal, as pessoas que são envolvidas, ou seja, diretamente, professores, profissionais de educação, estudantes, aquilo que é desenvolvido por eles não pode sobrepujar sobre o que é geral e prático, teórico e prático, dentro do cotidiano escolar, ou seja, daquilo que é real dentro do cotidiano escolar. Item errado. Pode voltar aqui para mim, por favor? O projeto educacional da escola, subordinado a potencialidades transformadoras, é revelador das principais causas do atraso educacional. Muito pelo contrário, é o que vai contribuir para o desenvolvimento dos sujeitos, ok? Então nós temos aqui gabarito letra A. Gabarito letra A. Todas as vezes que a letra A é a certa, a gente precisa medir as outras, nós precisamos julgar as outras, ok? 4. O 4 vai dizer o seguinte, pessoal, a questão 4 vai dizer o seguinte. Considerando o texto sobre o projeto político-pedagógico de uma escola, assinale as afirmativas abaixo. O PPP é um documento exclusivamente teórico? Não, pessoal, ele é teórico e metodológico, lembra? Item errado. O PPP define as relações da escola com a comunidade, estabelecendo uma ponte entre a política educacional do município e a população. Pode marcar correto. 3. O PPP inclui a definição dos princípios, dos objetivos educacionais do método de ação e das práticas pedagógicas que serão adotadas na escola. Também está correto. Próximo, o PPP serve apenas como guia opcional para a implementação das práticas educacionais na escola. Olha só, pessoal, o PPP é muito mais do que práticas educacionais. Além de práticas educacionais, é a questão da formação do sujeito, a questão da gestão democrática, da participação de todos, da construção de cidadão que eu quero, outros elementos que são múltiplos que vão contribuir para a construção do PPP, ok? Então, por isso, item errado. Vamos lá. 5. O PPP é um instrumento que explica o que se vai fazer, por que se vai fazer, para que se vai fazer, para quem se vai fazer, como se vai fazer na escola. Pode colocar também correto, ok? Nós temos aqui o 1, desculpa, pessoal, o 2, o 3 e o 5. É isso? O 2, o 3 e o 5. Sendo, então, assim, gabarito letra B. Perfeito? 5. Vamos para o 5. Com base na constatação de que toda escola deve ter, por lei, um documento chamado Proposta Pedagógica ou Projeto Político Pedagógico, PPP, cuja finalidade é orientar as ações da instituição e definir as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e adolescentes, que nelas são educados e cuidados, Vasconcelos,
projeto de ensino e aprendizagem, etc., julgue as afirmativas abaixo como V para verdadeiro e F para falso. Então vem comigo. O PPP deve ser elaborado num processo coletivo, envolvendo apenas o diretor, coordenador pedagógico e orientador educacional e corpo docente. Faltou quem, pessoal? Comunidade. Ok? Aqui, estudantes também, ok? Faz parte de toda a comunidade. Item falso. O instrumento teórico-metodológico, o PPP é um instrumento teórico-metodológico para intervenção e mudança da realidade. O PPP apresenta como objetivo maior a promoção da autonomia e da independência dos espaços educativos. Pode marcar verdadeiro. Próximo, o PPP envolve a sistematização sempre definitiva. Aqui está dizendo, pessoal, que ele é estático. Lembrando que ele é flexível. Maravilha? Pode marcar aí como falso. Então nós temos F, V, F. FVF, gabarito, letra B. Próxima questão, 6 diz o seguinte. Olha só. Qual é a principal função do PPP no contexto do planejamento pedagógico? Então tem um contexto que é o planejamento pedagógico. Então vem comigo. Definir exclusivamente normas disciplinares da escola. Pessoal, ele vai definir questões múltiplas. Múltiplas, inclusive que cidadão que eu quero, sociedade que eu quero, então muitos elementos. Então, item aqui errado. Servir como documento imutável? Não, pessoal, ele é mutável, lembra que eu falei para vocês? Mutável. Item errado. Alinhar o planejamento pedagógico aos objetivos, valores e missão da instituição. Esse aqui está correto. Determinar os horários das aulas de cada turma, elemento errado, não é só para isso. Gabarito, letra C. 7, vamos lá para o 7. Diz o seguinte: o projeto político pedagógico, PPP, principal documento direcionador da escola, tem como objetivo principal orientar o trabalho desenvolvido em todas as instâncias que nela estão inseridas ou associadas e envolve questões administrativas, pedagógicas e políticas. Assim, analise as afirmativas e assinar a alternativa correta sobre o projeto político pedagógico. O PPP é um documento de planejamento capaz de indicar as intenções político-pedagógicas fundamentadas na realidade individual de cada escola. Ok, pessoal, ele é capaz disso? É capaz disso. Vamos lá. Próximo, vai dizer o seguinte: o PPP deve ser um instrumento de constante discussão no sentido de identificar as ações cumpridas e as necessidades de rever metas, e assim, tornando assim um documento em movimento, construído no ambiente escolar, constantemente avaliado. Perfeito, pessoal. Pode colocar também. Certíssimo. O projeto político-pedagógico deve favorecer a prática do planejamento participativo, a existência de ação reflexiva. Perfeito, pessoal. Pode marcar também. Item correto. É o que nós trabalhamos na questão lá teórica. O PPP deve estar constantemente em constante análise, perfeito, para favorecer as aberturas necessárias para novos rumos daquele espaço educativo, perfeito. Ou seja, ele não deve ser simplesmente construído, é arquivado. Maravilha. Mas constantemente reavaliado e discutido. Nós estamos falando de um documento vivo, ok? Um documento vivo. Perfeito, pessoal. Então, todas as questões corretas. Gabarito, letra E. Questão 8. Questão 8 diz o seguinte: sobre o projeto político-pedagógico, podemos afirmar como incorreto. Então, vem comigo, olha só. É documento identitário, ou seja, ele traz a identidade da instituição escolar? Traz. Sendo articulado com todas as atividades e documentos que oficializam a unidade escolar? Perfeito. Esse aqui está certo. O PPP é um projeto que deve ser elaborado e utilizado pelo representante da direção escolar somente. Os docentes utilizam o plano de aula.
Lembrando que o PPP é um documento coletivo, ok? Todos participam. É o que está incorreto. Gabarito, letra B. Questão 9. A questão 9 diz o seguinte: são princípios norteadores do projeto político-pedagógico, exceto valorização do magistério, correto, igualdade, correto, liberdade, correto, gestão democrática, correto, tecnicidade não faz parte, de acordo com o que nós estudamos lá, dos princípios, de acordo com Ilma Passos Veiga. Questão 10. A 10 vai dizer o seguinte: o projeto político-pedagógico se constitui como marco referencial no âmbito da ação educativa, enquanto instrumento orientador do fazer escolar, deve conter reflexões aprofundadas sobre a finalidade da instituição e sua função social. Perfeito, pessoal. Quando se fala de finalidade e função social, o PPP deve contemplar, ok? Orientações legislatórias nacionais e questões atinentes ao currículo também, pessoal. Ele precisa ter legislação e ele precisa ressignificar e ele precisa trabalhar a questão curricular também, ok? Ele não é o currículo, mas ele deve pensar no currículo, na perspectiva educativa. Correto. Deve conter práticas conservadoras e tradicionais que vigoram no sistema público de ensino. Pessoal, vamos pensar que o PPP deve ser o quê? Emancipado, ok? Cuidado aí com esse tópico, item errado. Outro elemento, recomendações para a exclusão dos alunos. O PPP deve ser o quê? Inclusivo. Maravilha, item errado. Os princípios orientadores da ação pedagógico-didática e o perfil da formação dos alunos. Aqui, agora sim, correto. Nós temos então, portanto, 1, 2 e 5. 1, 2 e 5, ok? Gabarito, letra A. Perfeito, pessoal? Nós temos aí, então, questões que te ajudaram a entender como o PPP pode ser cobrado na sua prova Questões 2024. Agradeço demais a sua participação. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.